Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa Meetup virtual. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma rápida checagem de som. Então, se vocês conseguem me ouvir, por favor, digitem sim na aba de perguntas no painel de vocês. Tá ótimo. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje para entender como a inteligência artificial pode contribuir para otimizar a cadeia de produção do seu negócio. Meu nome é Bruna Smith, eu sou coordenadora de marketing aqui na H2O.ai e eu vou começar a Meetup apresentando os nossos convidados. O nosso primeiro convidado, Daniel Garbulho, é vice-presidente da H2O para a América Latina e tem mais de 20 anos de experiência desenvolvendo negócios na região, ajudando clientes a encontrarem soluções inovadoras para seus desafios ligados à extensão, ligados a dados. Daniel possui um MBA da Northwestern University e diversos cursos de extensão envolvendo estratégia e business development. O nosso segundo convidado do dia é o Alan Silva, pesquisador e engenheiro arquiteto de soluções com experiência em sistemas distribuídos e segurança de sistemas. Antes de entrar para a H2O, Alan trabalhou na Cloudera como responsável pela implementação e arquitetura de clusters Hadoop na América Latina, onde ele implementou e configurou a maior parte dos clusters existentes nessa região e também trabalhou com inúmeros cases de machine learning e otimização de códigos. Alan é formado em matemática e mestre em ciências da computação com foco em sistemas distribuídos pela Universidade Federal de São Carlos, Brasil. Antes de passar para o nosso primeiro convidado, eu gostaria de compartilhar algumas regrinhas com vocês. Após as apresentações, vamos ter 10 minutos para perguntas e respostas, então, por favor, fiquem à vontade para enviar as suas perguntas ao longo das apresentações e vamos fazer o possível para responder todas elas. Essa Meetup está sendo gravada e vai estar disponível em alguns dias, caso vocês queiram revê-la. Então, agora, sem me estender muito, vou passar a palavra ao Daniel. Obrigado, Bruna. Obrigado a todos que estão investindo um pouco do seu tempo nesse final de dia, nesse cenário um pouco desafiador que nós estamos vivendo. Eu queria primeiro agradecer ao seu tempo e todo o trabalho que você investiu na criação desse Meetup. Aos participantes, a gente está tendo um número bastante expressivo de pessoas hoje com a gente, o que mostra que a gente está no caminho certo. E ao Alan, que é o meu braço direito, o meu braço esquerdo em tudo que a gente se refere a assuntos técnicos e como as coisas estão andando dentro da H2O. Qual que é a ideia aqui? Eu quero mostrar um pouquinho, a gente vai dividir isso, como você mesmo falou, em duas partes, né? A primeira parte vai ser, então, essa parte onde a gente vai apresentar um pouco sobre, eu vou falar um pouco sobre a empresa e como as coisas podem funcionar, e depois o Alan vai falar com alguns recursos técnicos, vai fazer uma demo bem interessante pelo ponto de vista de posicionamento de produto. Deixa eu falar um pouquinho sobre a H2O. Eu acho que muita gente que está aqui já conhece a empresa. Eu estou na empresa há pouco tempo, tenho algo em torno de 70 dias, foi um convite bastante interessante, mas o que a H2O pretende? A ideia da H2O é democratizar a inteligência artificial. Eu sei que inteligência artificial é um termo que hoje está bastante popularizado, mas pouca gente sabe realmente como fazer. A ideia da H2O é ser um parceiro de negócio dos nossos clientes, estabelecer uma grande comunidade, e eu sei que o Meetup sempre foi uma plataforma extremamente interessante, e a gente tem aí quase 8.000 usuários na América Latina trabalhando dentro desse modelo de comunidade, e também criar algum tipo de impacto social. Eu sei que se discute muito hoje em dia quais seriam os papéis das empresas em relação à atividade social, mas a gente acredita que a democratização da inteligência artificial, consequentemente, vai acabar ajudando muita gente a buscar novas formas de trabalho, novas maneiras de entender os dados e assim por diante. É assim que a H2O trabalha. Falando um pouquinho de como a gente está estabelecido ao redor do mundo, nós somos uma empresa fundada em 2012, já estamos no quarto round de investimentos, uma empresa extremamente sólida, trabalha com diversas plataformas. A gente tem uma coisa que eu poucas vezes vi nesses meus 25 anos de experiência, que alguns clientes se tornaram investidores da H2O, portanto acreditar na plataforma, e a gente tem uma presença global. Então a gente tem, a nossa sede fica em Mountain View, na Califórnia, a gente tem escritórios em Londres, Paris, Nova York, Canadá, Praga, na China, Singapura e agora no Brasil. Eu estou sendo responsável por essa expansão na América Latina.
Falando um pouquinho de como é que a H2O trabalha, né? A H2O ela tem um modelo de engajamento muito forte com a comunidade técnica. Para quem não sabe, a gente tem uma estrutura, e a gente, na verdade, tem dentro da nossa estrutura de funcionários o que a gente chama de Kaggle Game Masters. O Kaggle não é uma propriedade do Google, né? E os Kaggles, na verdade, a gente tem um investimento muito forte que 10% de todos os Kaggles Game Masters, que são essas pessoas que têm um conhecimento extremamente avançado em ciências de dados, hoje trabalham na H2O. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que, primeiro, o desenvolvimento do produto ele acaba sendo um produto muito baseado nos desenhos técnicos que esses cientistas de dados e que os clientes fazem. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, esses caras nos ajudam muito a ter contato com a comunidade, esta comunidade que está aqui, por exemplo. Então, é muito fácil, se a gente tem algum cliente com um desafio extremo de negócio, esses Kaggle Game Masters podem entrar e ajudar na resolução desses problemas, sejam eles de algoritmo, matemático, modelagem, cada um na sua especialidade. Isso é uma coisa que me dá bastante orgulho de fazer parte desse time. Como é que a gente trabalha, então? Primeiro, a gente tem uma plataforma de software livre, a gente não impõe nada. A ideia aqui é muito mais ajudar o cliente. Tem essa comunidade muito grande de experts, como eu mostrei para vocês, não são só ele, mas tem uma comunidade muito grande. Tá? Parte do nosso modelo é disseminar o conhecimento. A gente tem uma plataforma aberta justamente isso. As receitas que você pode utilizar na nossa plataforma podem ser nossas, podem ser de um terceiro. O Alan vai falar um pouco por isso, tá? E a ideia é que a gente vai criando ao longo do tempo uma biblioteca bastante grande de modelos de inteligência para que outras empresas possam se beneficiar. Então, os modelos que nós criamos não são necessariamente nossos, eles podem ser compartilhados com qualquer empresa dentro de uma plataforma aberta, quer dizer, é um processo de colaboração bastante interessante. Quando a gente fala de clientes, a gente tem uma lista de clientes bastante grande no mundo. Aqui no Brasil, a gente tem na América Latina, desculpa, quase 30 clientes, e esse número tem crescido trimestre a trimestre. Inclusive, o crescimento da América Latina foi o que originou a minha contratação e a contratação do Alan para continuar promovendo esse crescimento. E é engraçado, né? Em tempos de pandemia, muita gente questiona sobre paralisação de trabalho, questiona sobre o futuro do emprego, e a H2O continua investindo não só no mundo, como também na América Latina de uma maneira bastante forte e interessante. Mas o que a gente entende o que é a transformação para a H2O? A transformação está baseada por dados, ela está transformada pela inteligência artificial, mas também pelas pessoas. E aí, o que a gente fala? Quer dizer, o que a gente normalmente endereça? Quando você pega o que clientes fazem com a gente, ou que tipo de soluções, elas podem ser das mais variadas possíveis. Mas quando a gente tenta colocar numa prateleira e entender o que os clientes mais utilizam do nosso modelo, eles basicamente trabalham, a gente basicamente tem talvez uma linha mestra de alguns serviços. Por exemplo, na área de serviço financeiro, desde entender melhor seus clientes, lavagem de dinheiro, a parte, tudo que é o core da transação bancária e aonde o mercado financeiro ou o mercado de seguros pode perder dinheiro, a gente trabalha. Então, desde de depósitos fraudulentos até a parte de credit risk, quer dizer, a gente tem modelos preditivos que trabalham com uma vasta gama de clientes ao redor do mundo, e a gente tem 2 clientes aqui no Brasil que infelizmente não estão aqui porque não permitem a gente divulgar. Na parte de life science, eu acho que isso talvez seja o que mais esteja em voga ultimamente, e eu vi, por exemplo, no caso do Hospital Johns Hopkins em Nova York, eles têm um modelo que ajuda a detectar modelos de câncer. A gente tem um hospital no Brasil que está acabando o modelo agora, que consegue prever quanto tempo cada paciente vai ficar na UTI, para entender a melhor distribuição de pacientes em UTI. Coisas muito grandes em telco, a parte de manufatura e retail. Então, a gente não é uma solução focada numa vertical, nós somos uma solução que atinge um alto espectro de clientes e de soluções ao redor do mundo. Quando a gente fala de algumas... E eu fiz questão de pegar esse slide mostra alguma coisa legal, porque uma coisa é mostrar a solução, outra coisa é mostrar a solução e o que os clientes ganham com isso. Então, por exemplo, alguns clientes que adotaram
campanhas de marketing digital com a nossa plataforma suportando, 700% de crescimento. A parte de problemas com a pólice de seguros, 20 milhões de dólares salvos por ano. A parte de detecção de fraude, o algoritmo trabalhou 2 vezes mais efetivo. A parte de healthcare, ela quase 10% dos problemas de infecção hospitalar. E aí eu poderia passar muito tempo aqui explicando o que esses modelos fazem, mas é muito mais para explicar justamente o tipo, quando o cliente decide pela solução da H2O, o que ele está ganhando em contrapartida. E aí eu quero mostrar, até para deixar mais tempo para o Alan fazer o que ele sabe fazer bem, falar um pouco de alguns casos. Eu vou pegar alguns casos genéricos e depois eu vou falar de um caso específico, porque esse caso específico eu acho que ele fala bem do que a gente imagina como empresa, tá? Então, pega um pouco o testemunho do cliente, vamos pegar um caso de telecom. O que uma empresa de telecom pode utilizar e utiliza, algumas delas já utilizam as soluções da H2O. Retenção de cliente, a gente sabe a dificuldade que nós estamos vivendo hoje em dia, é uma coisa bastante importante. Toda a parte de detecção de anomalia de rede, eu sei que as tecnologias hoje de uma rede entrar na outra, como a gente pode melhorar as transferências de dados entre redes, como a gente pode trabalhar com detecção de redes que não estão sendo feitas, a parte de fraude, campanhas, otimização de campanhas, quer dizer, a partir do momento que eu quero pegar hoje todos os meus clientes pré-pagos e se eles ficarem 2 meses na minha rede, eu ofereço um pacote de dados maior, mas para quem que eu vou oferecer isso? Qual que vai ser o retorno que eu vou ter no futuro? Então, não só o business case em si, mas o retorno financeiro que a empresa tem. Nesse caso, esse cliente específico, ele conseguiu diminuir o tempo dos modelos que ele preparava, algo em torno de 3 a 4 meses, para algo em torno de 4 horas. Até eu, quando falei com esse cliente, havia uma desconfiança muito grande que a gente podia fazer, e hoje em dia eles têm mais de 100 modelos em produção dentro todas essas áreas que eu acabei de mostrar. Falando um pouco de indústria farmacêutica, que hoje está no centro desse epicentro, né, que a gente está vivendo. Então, como desenvolver vacinas mais rápidas, que modelos adicionais eu posso trabalhar, ou como eu faço um medicamento. Às vezes o medicamento demora 10 anos entre a sua concepção e a sua aprovação para ser vendido no mercado. Como é que a gente encurta esse tempo? A indústria farmacêutica faz investimentos pesadíssimos em pesquisa e desenvolvimento, e alguns dos nossos clientes têm utilizado a inteligência artificial principalmente para reduzir custos e melhorar o seu time to marketing. Pegando um pouco de manufatura, que foi um pouco o gancho que a gente utilizou para o dia de hoje, eu peguei um case de um cliente que tem 11 plantas ao redor do mundo, tem 2 plantas no Brasil, e o desafio que a manufatura acaba trabalhando para você acaba sendo um arcabouço de desafios. O primeiro deles como é que eu sei que o material que eu vou pedir vai chegar a tempo e vai me atender na minha produção? Uma vez produzido, como eu vou saber que equipamentos vão ter que ser submetidos a uma manutenção preventiva para que essa minha linha de produção possa atender a tempo os pedidos que eu tenho? Uma vez esses pedidos prontos, como é que eu entrego eles no tempo que eu preciso e com uma logística que possa contemplar, principalmente em desafios de América Latina, de estradas, de roubos, de manutenção dessas estradas, como é que os caminhoneiros vão trabalhar. A gente tem, como esse meetup não é muito extenso, mas depois quem quiser, meu e-mail está lá, eu vou ter um prazer de mandar esses cases, eles inclusive estão disponíveis no nosso site. Qualidade dos produtos atendidos, a quantidade de erros por milhão, por exemplo, que se faz. E mais do que isso, lá na ponta, como é que o cliente final dá feedback sobre a qualidade desse produto e como é que ele pode ter um processo de melhoria contínua. Então, quando a gente fala de processo de cadeia produtiva, a gente está falando desde a parte de extração da matéria-prima até a entrega. O que eu estou mostrando para vocês aqui é um modelo razoavelmente simples, tá? Mas percebam como a inteligência artificial pode trabalhar numa série de níveis e numa série de processos dentro do modelo de manufatura que vai fazer com que o modelo seja melhor aproveitado, mais crível e que, enfim, faça com que você tenha uma melhora de produtividade.
E aí, por último, esse é o meu último slide, eu quero mostrar um case de cliente que nós temos hoje, que é o Hortifruti. Qual que é o grande desafio do Hortifruti? O Hortifruti ele é o maior produtor de mirtilo do mundo. E, pessoal, vocês não têm ideia como o mirtilo é uma fruta sensível. E como é que eu planejo a minha produção de uma maneira que eu possa colher no tempo certo, esse produto não pode ficar congelado por muito tempo, eu tenho que transportar ele por toda a América Latina, e como é que eu posso fazer esse modelo que seja um modelo correto, que faça com que eu tenha a menor quantidade de perdas possíveis da minha plantação, né? Que é uma coisa extremamente sensível. Quando a gente pega, por exemplo, o que o cliente fez, o cliente tinha alguns modelos, não só de distribuição, um modelo de reutilização, até de pallets para produção, e por último, um modelo onde a gente conseguia entender essa distribuição por toda a América Latina, chegar a tempo e quanto tempo a fruta poderia ficar no congelador. Quando a gente visitou esse cliente pela primeira vez, eles demoravam algo em torno de 5 meses para criar um modelo de ponta a ponta, e esse modelo não tinha a acurácia que era necessário por eles. Eles instalaram o produto, fizeram o retreino dos modelos dentro da nossa solução, e uma coisa que demorava de 3 a 5 meses começou a ser feita em 3 a 4 semanas. Hoje em dia, esses modelos, como estão mais bem treinados, a coisa melhorou demais. E detalhe, quando você pensa, eles precisam de uma infraestrutura muito grande, né? O Grupo Hortifruti como um todo na América Latina tem somente 2 cientistas de dados, e com isso pôde escalar e ter uma economia bastante grande nesses processos. Como eu sei que o conteúdo é mais técnico, Bruno, eu não sei se você quer abrir para perguntas agora, ou eu passo para o Alan, e o Alan faz a apresentação dele, e depois a gente abre para pergunta no finalzinho. Como é que você quer fazer? Eu acho melhor a gente... Bom, deixa eu ver. Eu acho que melhor a gente passar para o Alan faz a apresentação dele, e aí a gente deixa as perguntas para o final. O que vocês acham? Obrigado. Eu vou estar por aqui, é só me chamar. Tá bom, deixa eu passar aqui para o Alan, então. 1 minuto. Pronto, Alan, pode começar. Obrigada, Daniel. Imagina. Ok, pode? Pode. Me escutam bem? Sim. Beleza, então vamos lá. Conforme o Daniel disse aí, eu sou o Alan Silva, certo? Eu trabalho na equipe de Customer Success dentro da H2O. A ideia justamente é ajudar aqui o mercado de Machine Learning e AI a ser democratizado. Então, a missão da H2O aqui, tanto a América Latina quanto o mundo, é justamente permitir com que os clientes consigam fazer e trabalhar de forma livre. Todas as nossas ferramentas, elas são open source, então a gente é um modelo que a gente escolheu para trabalhar justamente por acreditar nessa colaboração e por acreditar que a informação ela deve ser colaborativa, certo? Então, qual que é a ideia aqui? O que eu pretendo falar um pouco? Complementar um pouco o que o Daniel disse, certo? Sobre casos de uso na manufatura. Falar um pouco sobre o tema de Enterprise e Machine Learning, ou seja, Machine Learning aplicada à indústria, e quais são os grandes desafios desse mercado e como que a gente está colaborando com isso. Como que a automação, o AutoML, pode ajudar nesse processo de Machine Learning para empresas, ou Enterprise Machine Learning. Mostrar um pouco aqui do nosso principal produto hoje para trabalhar com essas atribuições de Machine Learning e
facilitar o trabalho e adaptação de Enterprise Machine Learning dentro das empresas e mostrar um exemplo simples aqui de Time Series, que é muito, pelo momento que estamos passando hoje, para essa questão de cadeia de suprimentos e tudo isso, acaba sendo muito importante, certo? Então, aqui basicamente, o que temos? Quais são os casos de uso que temos? Então, os principais casos de uso que são usados na manufatura. Então, temos cadeias de suprimentos, onde fazemos forecasting, predições de estoque e toda essa linha de segmento de serviços, manutenção preditiva, por exemplo, dentro da indústria, se você tem uma esteira de produtos, você consegue trabalhar com machine learning para prever o mau funcionamento de um circuito, ou o mau funcionamento de uma cadeia de produção, e consegue trabalhar também com detecção de falhas. Como o próprio Daniel falou, dentro da área de TI, para otimização de TI, então, detecção de anomalias, por exemplo, detecção de intrusos e toda essa linha de segmentos, certo? Então, aqui falando um pouquinho sobre... um minuto. Falando um pouquinho aqui sobre Enterprise Machine Learning, esse é um tema muito aberto ainda no campo de pesquisa, no âmbito de pesquisa, porque não existe uma padronização hoje. Várias empresas estão trabalhando nisso, entre as quais a maioria das grandes empresas que vocês conhecem no segmento de informática, como Google, Facebook, Amazon e todas essas empresas. E o que acontece? O modelo básico que tem sido muito seguido é o que foi divulgado nesse paper que eu estou mostrando aqui, inclusive, depois eu vou passar o título desse paper, que é o quê? Você tem o quê? Num processo básico de workflow de machine learning, então você vai ter a seleção do modelo, fazer com que esse modelo aprenda a partir dos seus dados, a finalização desse modelo e validação e testes a partir de um deploy para uma cadeia de produção. Então, somado a isso, então o que a gente acaba tendo? Todo esse processo, mostrando todo esse processo. Então, primeiro passo seria a definição do problema. O que seria a definição do problema? O entendimento do problema. Eu preciso entender qual é o problema que eu quero atacar com machine learning, porque não adianta pensar que tanto machine learning quanto o próprio processo de AI vai resolver todos os problemas do mundo se você não tem um entendimento de como que funciona o seu negócio, como que funciona a informação que você tem o domínio. Então, o que acontece? A partir desse princípio, cria-se um processo de definição da solução do problema. Ou seja, então você tem passos que definem essa solução para esse problema que você pretende atacar na manufatura. E, claro, esse problema, normalmente, ele gera dados. Então, eu preciso ter uma fonte confiável desses dados, de onde estão vindo esses dados, de onde são extraídos esses dados, para eu casar com a definição da solução e preparar esses dados, extraindo as features informativas dentro desses dados para que eu possa fazer o quê? Para que eu possa fazer a aplicação do modelo. Logo após isso, o que acontece? Aí eu entro, sim, no processo de modelo, que são essas 4 fases. Model Selection, aprendizagem, a finalização e a validação, que é justamente o processo de construção e validação e testes do modelo. Depois disso, o que eu preciso fazer? Ok, meu modelo está pronto. Agora eu preciso jogar esse modelo numa esteira de produção, numa cadeia produtiva. Então, é aí que funciona o processo de deployment, que a gente chama de deployment do modelo, ou seja, você poder colocar esse modelo efetivamente em produção para ele poder ser utilizado. O artigo que contém isso é um artigo datado de 2015, que foi apresentado num evento chamado NeurIPS, que é um evento bem grande de redes neurais. E o que acontece? Esse workflow de Enterprise Machine Learning foi justamente composto por
pessoas internas dentro do Google. Então, é dessa forma, é dessa maneira que eles fazem o deploy de modelos, eles oferecem para trabalhar com Enterprise e Machine Learning, e esse vem sendo desde 2015 até os dias atuais, um modelo de workflow muito utilizado dentre as indústrias no mundo inteiro, certo? Então, o que acontece? Só que a gente precisa lembrar uma coisa também, tem um porém aqui. Esse não é um processo único, que eu vou fazer apenas uma vez e está pronto, está tudo certo e eu não vou precisar mexer mais. O processo de workflow de machine learning dentro da indústria, dentro da empresa, ele tem que ser sempre contínuo, ele tem que ser sempre revisado para poder ser um processo que suceda bem, que seja um processo de sucesso. Certo? Então, o que acontece aqui? O grande desafio, que é chamado até de 3Ts, no nosso caso aqui seria TTC, que seria a questão do tempo, né? Então, o que acontece? Para você seguir essa linha de workflow, se você tem um processo totalmente manual, acaba sendo muito complicado. Por quê? Porque ele pode ser um processo que ele não vai atingir o tempo necessário que você precisa ali de resposta ao problema que você está atacando, e ele é muito suscetível a falhas, a problemas humanos e todos esses temas. Outro ponto muito importante de se levantar aqui você contratar hoje para uma empresa especialistas em machine learning é muito complicado, é um processo muito custoso, é um processo muito difícil e caro. Então, é importante que se reveja isso também. Outra questão é a questão para as empresas, porque o que acontece? Para uma empresa do segmento de tecnologia e todas essas coisas, é muito simples ela chegar, inserir um processo de machine learning na cadeia de produção. Só que quando a gente começa a falar, por exemplo, de um processo de agroindústria ou coisas do tipo, precisa se ter a confiança e precisa se agilizar o processo de reprodução disso para que se tenha sucesso nessa cadeia aí de Enterprise e Machine Learning. Então, o que acontece? A gente estamos vivendo em um processo evolutivo, em um processo que iniciou através do desenvolvimento de programas, certo? Através do desenvolvimento de programas, foi possível criar processos de automação para facilitar e agilizar o desenvolvimento desses sistemas. E com isso, aplicamos também, com o advento do machine learning, aplicamos matemática e negócios ao processo de desenvolvimento de sistemas e automação. E agora estamos partindo para um novo passo, que é justamente a questão do AutoML, ou seja, você tem agora o processo de machine learning, a sua função f de x muito bem definida para poder resolver um modelo, poder resolver uma situação, e você precisa automatizar isso de forma que seja rápida e transparente. E dentro desse mercado de AutoML, a gente tem diversas soluções. A gente tem a Amazon tem solução, o próprio Google tem solução, nós temos a nossa. Então, tem diversas soluções, diversas escolhas que a pessoa que vai estar desenvolvendo pode se utilizar. Então, como que funciona o processo de AutoML no caso do Driverless? Então, primeira coisa, você ter a fonte de dados, você ter de onde os seus dados são provenientes, de onde estão vindo os seus dados. Então, pode ser de um Data Lake Hadoop, pode ser de uma base de dados SQL, ou então de um Bucket S3 e assim por diante. Com isso, eu vou ter a capacidade de fazer o quê? De fazer a modelagem dos meus dados aqui. Então, o que acontece? Dividir os meus dados na fase de treino e teste, certo? Por isso aqui o X e Y. E aí, o que o Driverless permite, que é um grande diferencial? A questão da visualização automática desse dataset que foi criado. Ou seja, com isso, você consegue ver, através de gráficos, quais são as correlações que existem entre as variáveis que você possui,
quais são os, se você tem algum outlier nesse seu dataset, se você tem, se os seus, quão balanceados e desbalanceados os seus dados estão, e assim por diante. Outra coisa muito interessante também que o Daniel citou rapidamente é a questão de a gente trabalha com o conceito de receitas. O que seria esse conceito de receitas? Então, são scripts que o cliente pode customizar da forma como bem queira. Esses scripts eles são escritos normalmente em Python e você consegue, a partir desses scripts, definir, por exemplo, a gente já tem um conjunto pré-definido tanto de scorers quanto algoritmos internos que vamos utilizar para a criação do modelo e até mesmo transformações. Porém, se você suponha que você tenha uma transformação interna que você precisa fazer no seu dado e você não tem a ferramenta ali, não encontrou a ferramenta dentro do drivers, não tem problema. Você pode utilizar uma transformação customizada e fazer esse upload para o drivers e realizar essa transformação. Ou então, você tem um processo, um modelo de scoring único que você desenvolveu e que você precisa adaptar a ferramenta para fazer o scoring de acordo com as regras de negócio que você tem internamente. Não tem problema também. Através desse conceito de receitas, você consegue subir esse seu scoring também. Então, com isso, o que acontece? Tendo tudo isso, essa junção de receitas, mais a questão de feature engineer, ou seja, você fazer a extração de features do seu dataset, mais o algoritmo em si e mais o tunelamento automático, o drivers ele tem um recurso dentro do motor, do próprio motor dele, que ele aplica uma espécie de algoritmo genético justamente para ver qual que é o que tem o melhor fitting com os dados que você está fornecendo para ele. Então, isso acaba sendo muito importante, porque o que acontece? Você tem a possibilidade de criar ao mesmo tempo ali milhares, na execução, milhares de modelos diferentes e distintos, onde você pode pegar o que tem o melhor fitting. E com isso eu acabo tendo o quê? Eu acabo tendo um pipeline de score automático, ou seja, eu consigo ter esse modelo que teve o melhor fit, empacotar ele e colocar na minha cadeia de produção para que ele possa ser utilizado por outros recursos, por outros meios, ou, por exemplo, por um API, por um gateway API e assim por diante. Certo? Outra questão que é muito importante de levantar aqui também é a questão da interpretabilidade. Por quê? Porque isso acaba ajudando o cientista de dados a validar o modelo dele com o dataset que foi aplicado, de forma que ele consegue ali em tempo real ver qual que foi o scoring de predição, qual que foi a pontuação, se o fitting da predição com os dados que ele tinha realmente está batendo. Então, isso acaba sendo bem interessante. Certo? Então, com isso, como que funciona esse processo de workflow usando esse modelo dentro do Driverless AI? Então, a gente vai ter o processo de preparação, todo o processo de preparação, desde preparação de dados até o deployment do modelo, totalmente automatizado e de forma extensível, fazendo com que o cliente ou o usuário tenha total liberdade para poder criar suas receitas e poder fazer as suas definições, certo? Então, com isso, o que eu acabo ganhando? Eu acabo ganhando em tempo, porque eu vou gastar muito menos tempo no processo de criação de modelos, porque muitas das tarefas elas vão ser automatizadas e normalmente quando eu crio um processo de automação de modelos, eu tenho uma maior velocidade. Quanto ao processo de talentos, para nós não existe o conceito de Citizen Data Scientist ou Expert Data Scientist. Todos são data science. Por quê? Porque a nossa ideia é justamente a questão da democratização de AI. Então, o que acaba acontecendo com isso? Você consegue, desde o seu
engenheiro de machine learning ou cientista de dados experiente que tenha conhecimento em código, utilizar a ferramenta de forma auxiliar para agilizar o processo, até mesmo a sua pessoa que conheça bem a regra de negócio e saiba como aplicar essa regra de negócio, ela também acaba sendo apta a utilizar a ferramenta. E com isso você acaba tendo um processo de transparência e confiança. Por quê? Porque os modelos eles já são autoexplicáveis. Então, o que acontece? Você consegue ter uma visão do que realmente está acontecendo naquele dataset que está sendo definido. Então, o caso de uso aqui, eu quero usar um caso de uso simples, que é para mostrar essa questão de forecast de retail sales, que é um caso do Walmart. Então, a gente tem um dataset aqui que rodou esse modelo histórico de 2010 a 2012, e o problema que eles tinham nesse caso era justamente a predição de como prever as vendas futuras dentro de uma determinada cadeia de lojas. Então, o que acontece? Quando eu falo de forecast clássico, então, normalmente, o que eu tenho? Eu tenho um sinal parado ali. Normalmente, a média, a variância, a covariância, elas não alteram ao redor do tempo. Então, como que a gente faz para poder trabalhar com essa série temporal? Normalmente, eu aplico o diferencial, aplico uma transformada de log e aplico um log de P aí sobre esses dados para eu ter um dado onde eu consiga trabalhar em função do tempo. Em relação aos ruídos, normalmente, quando eu quero trabalhar todo dataset, normalmente ele vem com ruídos. Então, o que acontece? Normalmente, quando eu trabalho em janelas de tempo, eu normalmente utilizo uma função de SMA justamente para poder pegar frações de tempo, fazer uma somatória dessas frações e conseguir determinar quais são as observações. Ou eu posso pegar um range de tempo, um tempo determinado aí, e fazer a exponencial aplicar uma função exponencial para pegar dentro dessa janela de tempo, certo? Então, aí, o que acontece? O que eu consigo fazer? O que o Drivers AI permite nessa questão de forecast? Eu consigo fazer séries temporais robustas, eu consigo fazer cross-validation desses esquemas usando datasets de teste, datasets de treino. Eu consigo integrar funções custo pré-definida ou outro modelo de forecast. Por exemplo, surgiu um novo modelo de forecast no mercado que permite você criar um scoring mais aproximado da sua solução ou do que você procura. Então, a gente não tem essa limitação. O que acontece? Através de receita, se você tem um desenvolvimento desse modelo, você consegue automaticamente adaptar ele ao Drivers. Outra coisa que é muito importante aqui frisar também na questão do Drivers o Drivers ele é ajustável. Então, você consegue ajustar a sua acurácia, o tempo de execução e a interpretabilidade. Então, aqui a gente tem uma tabelinha que ela mostra mais ou menos como que você faz para, por exemplo, poder fazer o setting de acurácia dos seus modelos. Então, se você tem, por exemplo, lembrando que a acurácia aqui no caso do Drivers vai de 1 a 10, então se você tem um número de linhas e colunas que chega a 200 mega, por exemplo, sendo linhas e colunas multiplicadas aí, o ideal seria você usar uma acurácia de 5 e assim por diante. Time setting, a mesma coisa. De acordo com o número de interações que você pretende ter dentro do seu modelo, uma maior aproximação, você também utiliza aí o tempo de 1 a 10. E na questão da interpretabilidade, normalmente um bom número é o 7. Por quê? Porque com isso você vai conseguir pegar todo o processo de feature engineer, conseguir ter um processo de seleção de features melhor, e com isso você vai ter uma melhor interpretabilidade do seu modelo.
Porém, isso depende de alguns outros fatores também. Normalmente, às vezes, o que acontece? A acurácia ela é inversamente proporcional, por exemplo, à interpretabilidade. Quando você tem um modelo que tem uma interpretabilidade muito grande, você pode diminuir o processo de acurácia dele. Quando você quer mais acurácia, é importante que você diminua um pouco a interpretabilidade. Então, tem todos esses fatores que você precisa trabalhar também, certo? E aí, o que acontece? Quando a gente fala aqui do forecast, nesse caso específico, então eu tenho o tempo de treino aqui, certo? E aí, o que acontece? Nesse caso aqui, eu vou ter um gap de 7 dias. O que é esse gap de 7 dias? Seria o tempo necessário para ser para que os dados eles entrem novamente no sistema. Então eu vou ter esse gapzinho e aí eu entro no período de teste, que é justamente esse período onde eu faço a predição, certo? E dentro do driverless, usando essas questões de cross validation, eu consigo diminuir esse tempo de gap também de acordo com a janela de treino aí, certo? E aí, o que mais eu posso também adicionar? Eu posso adicionar variáveis agregadas a esse modelo. Como, por exemplo, se eu tive um feriado, ou então se eu preciso calcular o valor de week mais um, semana mais um. Então, essas coisas todas eu consigo também agregar ao modelo, certo? E aí, com isso, o que acontece? Eu consigo fazer essas transformações de featuring para forecast de forma que semanalmente eu vou otimizando com novos dados o meu dataset que eu tenho, e com isso eu consigo fazer o cruzamento e diminuir esse tempo de gap. Então, através de interações, através de transformações e coisas do tipo, certo? E como que são construídos esses forecasts dentro da ferramenta? Então, dentro da ferramenta, esses forecasts eles são construídos utilizando duas bibliotecas de gradiente boosting free, que são o XGBoost e o LightGBM, onde, através daquele processo de fitting de algoritmo genético, ele seleciona qual que é o melhor modelo, certo? E aí, o que acontece? Por exemplo, aqui, voltando àquela questão novamente, onde eu posso integrar meu próprio código, que eu acabei de falar aqui, sobre eu não ter surgiu um modelo novo para scoring e eu preciso subir esse modelo para fazer o scoring de acordo com essa regra de negócio. Então, eu tendo o código desse modelo, eu consigo fazer com que subir esse código para o Driverless AI para que ele seja processado, certo? Então, aqui, só em um pouco, essa questão de mostrar um pouco para vocês aqui dentro da ferramenta. Então, o que acontece aqui? Aqui é o processo de interação, certo? De validação do modelo. Então, ele ocorre através desse processo de fitting, certo? E um ponto interessante a se mostrar aqui é justamente a questão de interpretabilidade do modelo. Ou seja, então aqui eu tenho o meu horizonte de forecast, certo? Que foi gerado com a previsão aqui dos modelos. Esse aqui é o processo de treino, e se vocês verem aqui, eu tenho essa linha em preto, que é justamente aquele processo de gap, que é a realimentação, o processo que eu fiquei sem alimentação ali, que eu consigo reduzir esse gap entre o set de treino e o forecast real. Então, com isso, o que eu acabo tendo aqui? Fazendo uma pesquisa, por exemplo, departamento e loja, eu consigo ver que, a partir dos meus dados aqui de teste, eu tenho uma predição bem aproximada, se eu habilitar o zoom aqui. Opa. Eu tenho uma predição bem aproximada do
do meu dataset que eu estou correndo aqui, no caso, nesse modelo para scoring, certo? E aí... Então, e como que funciona isso, tá? Funciona da seguinte maneira. Como que o Drivers trabalha com esse modelo? Ele usa o que a gente chama de Shapley Values. O que seria Shapley Values? Ele é uma função somatória que ele sempre pega o objeto anterior, as features do frame anterior, mais o próximo frame, para justamente poder fazer a predição e poder fazer essa aproximação de valores correspondentes com a curva do horizonte de forecasting, certo? E aqui, se caso vocês queiram ver mais de como funciona esse processo de time series, esse processo de forecast na nossa ferramenta, tem aqui alguns exemplos, uma apresentação bem interessante essa do Marius. O Marius, ele é Kaggle Grandmaster, como o Daniel disse, ele é um dos nossos Kaggle Grandmasters, e essa apresentação dele sobre time series é muito interessante, eu recomendo fortemente que vocês vejam, se possível. Aqui dentro do nosso repositório também, falando um pouco de receitas e falando um pouco do processo de open source, então o que acontece? Se você for no nosso GitHub, em Driverless AI -recipes, você vai ver que a gente tem várias receitas já prontas de scores, transformers, modelos pré-definidos. Por exemplo, se você quer que o seu LightGBM tenha uma função customizada de perda, então basta você pegar o código lá e utilizar dentro da sua ferramenta. E assim por diante. Então, todo o processo aqui é aberto, e o mais interessante se você também aqui tem um tutorial justamente com os exemplos de como escrever a sua própria receita, ou seja, se você quiser customizar o Drivers, é possível customizar através da criação de receitas novas e como que você escreve todo o processo. Ele é documentado, ele é aberto para que você possa fazer esse tipo de desenvolvimento. Voltando aqui, então, eu acredito que é isso. Da minha parte, caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou tentando aqui obedecer bastante o tempo, era uma apresentação rápida, caso vocês tenham alguma dúvida adicional, vamos abrir o processo de perguntas agora, mas fiquem à vontade para me contactar por e-mail, alan.silva@h2o.ai, e estamos aqui para isso. A função de Customer Success, inclusive, aqui na nossa região, é ajudar e capacitar a todos os nossos clientes, a todos que queiram realmente utilizar a ferramenta, certo? E é isso, Bruna. Muito obrigada, Alan. A gente tem algumas perguntas, não sei se vai dar tempo de responder todas, mas acho que não der tempo da gente responder, vocês podem mandar e-mail que eles vão responder para vocês depois. A gente tem uma pergunta aqui do Ed, ele é especialista em logística e há algum tempo tem estudado ciência de dados. Ele gostaria de saber se o time já fez algum projeto voltado para logística e supply chain e se puderem dar algumas dicas. Eu acredito que o Daniel tenha tocado nisso na apresentação dele, eu não sei se você quer dar mais alguma informação Bruno, sobre na verdade, isso. a gente tem no nosso site alguns cases de logística. Eu não sei exatamente que tipo de dica que ele está pedindo, se é construção de modelo, se é como começar o processo. Eu acho que quando a gente fala de logística, nós estamos falando muito de otimização da cadeia de processos, né? Eu trabalhei um tempo com consultoria e eu fiz algumas coisas ligadas a isso. Eu acho que o mais importante nesse caso é entender se é a otimização de rota, se é a melhoria de cadeia de produção, precisa entender se ele tem alguma coisa agora, eu me coloco à disposição, ele pode mandar um e-mail depois para mim ou para o Alan e a gente tenta ajudar de uma maneira um pouco mais clara, mas eu preciso ter um pouco mais de base
do Então, que ele Ed, manda um precisa, mas e-mail para o Daniel e a gente responde eu acho você. que só complementando nessa parte, falando um pouco da parte mais técnica também, que essa questão de otimização é uma questão que eu já trabalhei bastante também. O que que acontece? Eu acredito que para você criar um bom modelo de logística que atenda uma cadeia de supply chain, o mais importante é que você tenha a sua função, o entendimento da sua função muito bem definida e quais são as constraints que você tem dessa função, ou seja, quais são as regras de validação que você tem dessa função a ponto de que você possa aplicar e ter sucesso com isso com o machine learning. Eu acredito que uma das dicas mais que eu tenho visto e que devem ser mais valorizadas é justamente isso, ter muito bem definida a sua função e os constraints a serem aplicados no seu código, não é só uma questão de código. Então, entra toda a junção de código mais regra de negócio aí também. Obrigada, Alan. O André perguntou, acredito que seja para você, a ferramenta usa modelos de redes neurais ou preciso implementar em Python? Não, a ferramenta é compatível com TensorFlow. A gente consegue usar TensorFlow automaticamente dentro da ferramenta e a ferramenta trabalha assim com modelos de redes neurais, inclusive. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Um minuto. Se a gente for... não vou conseguir aqui, desculpa. Mas sim, a gente consegue trabalhar assim. Tá bom. E o João, ele quer saber como que se dá a autoexplicação em caso de neural nets, redes neurais também. Tá. O que que acontece? No caso de redes neurais, o processo de interpretabilidade ele acaba sendo o mesmo. A gente consegue gerar o processo de grafos de aproximação aí, através desses grafos, fazer a interpretabilidade dos modelos de forma com que te dê uma resposta por neurônios e por cada uma das células que contemplam a rede aí, no caso. Tá, temos mais uma pergunta aqui. O Erwin quer saber mais sobre recipes. Uhum. Eu acredito que é o que eu acabei de mostrar aqui no final. O melhor caminho a seguir é justamente essa parte aqui, dentro de Driverless AI, esse how-to de como escrever uma receita. Se você abrir aqui, por exemplo, a gente tem um processo aqui de transformação. Então, é um código bem simples aqui, não sei se está dando para ver, mas é um código bem simples no Python. Você tem alguns métodos já pré-definidos que você tem que trabalhar, tem que preencher, para que eles possam ser compreendidos e processados pelo Driverless. Mas é muito tranquilo, é super bem documentado esse processo de receitas aqui. Se você ver aqui como que funciona a interface de receitas e todos os métodos que devem ser preenchidos. Porém, se caso tenha alguma dúvida adicional, sinta-se à vontade. Acho que faltou aqui, inclusive, eu acho importante mostrar aqui, a gente tem um canal que... Aqui. Comunidade, Alan. Isso. E aí o que que acontece? A gente tem um Slack, um grupo de Slack lá, onde o que que acontece? Serve também como suporte aberto, qualquer um pode se cadastrar na nossa comunidade, tá? Então, via Slack a gente consegue responder perguntas, consegue tirar dúvidas, caso tenha algum problema específico com as ferramentas open source, como por exemplo a H2O3 ou Sparkling Water, lá eu acredito que seja um dos melhores lugares para se tirar essas dúvidas e é totalmente aberto para a comunidade aí. H2OAI/Slack-community. Exatamente. O João, ele quer saber
mais sobre o nosso modelo de negócio e se a gente tem uma versão open e outra paga. Daniel, você quer responder? Sim, respondo. Essa é uma pergunta que a gente recebe bem. Vamos lá. A H2O começou basicamente como uma empresa, ainda é open source, mas a gente tem dois tipos de produtos, né? A gente tem esses produtos que o Alan comentou, que são produtos open source, que podem ser trabalhados por qualquer usuário, tá? Que você pode comprar um serviço de suporte, na verdade, para poder ajudar essa aplicação, ou você tem uma aplicação completamente diferente pelo ponto de vista de robustez e de ferramentas de machine learning, que é o driverless. Então, você pode ou baixar essa parte, e o que o Alan mostrou agora foi baseado no driverless, você pode, então, ou trabalhar com ferramentas open source, né? E esse open source você pode ter toda a liberdade como qualquer ferramenta open source, ou você pode comprar o driverless, que é uma ferramenta um pouco mais, bastante mais robusta para aplicações de AutoML e de inteligência artificial. Então, a gente tem as duas coisas. Obrigada, Daniel. O Gustavo, ele quer saber quais frameworks de deployment a ferramenta suporta. Quais frameworks de deployment a ferramenta suporta? Hoje, eu estou entendendo por framework de deploy. Quando você fala de framework de deploy, você está falando de um processo, aí eu precisava entender um pouco melhor. Eu vou responder, no caso aqui, como que funciona o processo de deployment dentro da ferramenta. Na verdade, a gente tem um processo que se chama Mojo. Esse Mojo é um empacotamento que a gente faz dentro da nossa ferramenta, ou seja, é um formato nosso de empacotamento. E esse formato, ele consegue trabalhar tanto com AWS, você consegue fazer a chamada dele através de um API Gateway, você consegue fazer uma automatização da esteira e fazer as chamadas, e é um processo que você consegue trabalhar ele com diversas linguagens, por exemplo, com R, com Python, com C++, ele é totalmente extensível, é totalmente flexível ao seu modelo de deployment. Tá ótimo, obrigada. E, bom, a gente só tem mais 3 minutos, então eu vou encerrar aqui com uma pergunta do Wagner. Levando-se em consideração a situação pandêmica atual, é possível que num futuro próximo a inteligência artificial tenha a palavra final em diagnóstico de casos médicos? Isso não está diretamente atrelado, né, a esse meetup, mas a H2O tem feito algumas coisas para ajudar nessa atual situação de pandemia. Então, Daniel, se você quiser falar um pouco sobre isso, a gente tem aí 2 minutos. Vou falar assim, não, eu não acho que a inteligência artificial vai substituir as pessoas, e nesse caso específico, não. Eu acho que a decisão final, eu sou um cara que trabalha com tecnologia há muitos anos, mas eu não deixo de acreditar no ser humano pelo processo dele como pessoa. O que eu acho que as ferramentas vão utilizar e vão fazer um papel fundamental é a tomada de suporte à decisão com uma probabilidade de erro muito menor do que era o ano passado, que era 5 anos e que eram 10 anos atrás. E mais do que isso, eu acho que o processo de decisão tomado vai fazer com que você compartilhe este conhecimento com uma quantidade de pessoas maior do que se faz hoje. Mas eu não acho que isso vai acontecer, não. Não consigo imaginar um cenário tipo Skynet, que seria uma previsão ruim para o nosso futuro. Bom, gente, então a gente ainda tem algumas perguntas aqui, mas não vai dar tempo de responder todas. Então, com esse nosso tempo esgotando, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa troca. E fiquem ligados que em breve a gente vai anunciar as próximas meetups virtuais. A gente pretende fazer algumas. E podem enviar e-mail para o Daniel, para o Alan, e eles vão fazer o possível para responder as perguntas mais específicas que vocês tenham. Tá bom? Obrigado pelo seu tempo, Bruna. Obrigado, Alan. Gente, obrigado obrigada. a todos. Tchau, tchau.